Hoje nós vamos estudar o tema certeza da salvação. É um tema muito importante. Salvação é uma bênção de Deus para nós. E quanto mais nós podemos, pela fé, conviver com essa paz, nós podemos viver melhor. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, Romanos capítulo 8, versos de 12 a 17. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Romanos capítulo 8, versos de 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós não vamos fazer uma exposição dessa passagem, mas é apenas uma passagem inicial. Eu queria destacar aqui o versículo 14 e o 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui já está grande parte do nosso estudo, pelo menos o que nós queremos deixar como pontos principais, para os irmãos em relação a esse tema, é que a certeza de salvação, ela é algo espiritual, ela é a mesma forma que nós cremos em Deus, que nós cremos na Bíblia, e assim nós cremos que somos salvos. Nós não falamos aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, e nós cremos que Deus começou uma obra em nós. Ele não vai simplesmente desistir. Então nós somos salvos, e a principal questão, para que nós possamos afirmar isso, é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então isso não é uma invenção, não é uma palavra humana, não é uma palavra de teologia, mas é uma palavra da Bíblia. É a Bíblia que diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aqui fala que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E nós queremos que somos guiados por quem, irmãos? Somos guiados pelo Espírito Santo. Nossa vida, nós somos pecadores, mas o Espírito Santo sempre está falando conosco, sempre está nos trazendo de volta a palavra, a verdade, guiando as nossas decisões, tirando muitas vezes a nossa ira, quando nós queremos descontroladamente, às vezes ferir algum irmão, e assim nós somos cuidados e guiados por Deus. Dúvidas sempre nos trazem tristeza, ainda mais quando nossa dúvida se refere à vida futura. Então, irmãos, nós precisamos não só estudar, como ter sempre em mente esse tema, porque é fundamental, Você tem uma dúvida se você passou num exame ou não, ou se você conseguiu uma vaga em algum emprego, ou se o seu exame de médico vai dar bom, positivo ou negativo, é uma dúvida ruim. Mas agora você imagina você carregar uma dúvida a respeito do seu destino eterno. É muito ruim isso, a gente viver
sem uma paz de Deus, sem uma certeza de que nós podemos caminhar com Jesus hoje e sempre. Então, a gente começa aqui falando um pouquinho sobre o que esse tema foi dito por alguns puritanos. Né? Puritanos são alguns teólogos, alguns irmãos lá do século passado, né? bem antigos, e aqui nós temos duas definições deles. Mas eles começam falando a respeito do seguinte, que se o propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se nós não tivermos essa certeza de salvação, como que nós vamos glorificar a Deus plenamente? Então a frase diz aqui, enquanto não se alcançasse a certeza plena de salvação, você era um eleito, não poderia glorificar a Deus de forma total. Os puritanos afirmavam, enquanto não se alcançasse essa certeza plena de que você era um eleito, não poderia glorificar a Deus de forma total. Ou seja, eles falavam muito bem, eu creio que é assim, né? A certeza de salvação, essa companhia, bênção de Deus, né? De estarmos junto com Deus, uma das maiores bênçãos que nós podemos ter. Nós estamos seguros. Pode perder tudo, pode morrer agora, nós estamos seguros. Então, isso é muito importante para nós. Olha aqui as frases que eu falei. Primeira frase de William. Ele escreveu no seu livro O Maior Benefício do Crente. Ele colocou primeiro uma pergunta. Qual a principal ocupação do homem neste mundo? E como resposta ele disse, ter certeza de que participa de Cristo e viver de acordo com isso. Então, não há ocupação mais importante nossa de que viver, buscar a Deus em oração, na leitura da palavra, para que assim nós possamos ter essa certeza que estamos em Cristo. E para se ter essa certeza, nós precisamos viver em Cristo. O nosso tempo é curto, então nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas esse tema se aproxima com aquele outro tema, a perseverança dos santos, que é exatamente essa ideia de perseverarmos a partir do momento que nós somos salvos. E alguém fala, mas isso é uma doutrina que facilita, né? Ou seja, aí você leva a vida de qualquer jeito, porque você sabe que você é santo. E não, a doutrina é pelo contrário, ela nos disciplina. Essa doutrina chama a nossa atenção, porque ele fala da perseverança do santo, não é só a perseverança em relação a ser salvo no último dia, mas é a perseverança em andar como um salvo, dia a dia, em perseverar na santidade, em perseverar no amor, no cuidado, e assim, baseado nisso, nós um dia estaremos com o Senhor. Então, essa é a nossa ocupação, né, principal. E repare, irmãos, que ocupação muitas vezes nos distrai, uma ocupação nos distrai da outra. Se nós vivemos tão ocupados com as coisas desse mundo, com os bens desse mundo, com as questões que nós temos que resolver, e esquecemos do principal, né, nós estamos perdendo muito. E talvez nos afastando de Deus e da verdade. A outra frase, de Thomas Brooks, é outro puritano, ele escreveu no livro Céu na Terra, no ano de 1654. Então, não é muitos séculos atrás, né? Eu falei um século atrás, né? Muitos séculos atrás. Estar no estado de graça concede ao homem o céu no futuro. Saber que está no estado de graça concede o céu agora e no futuro. Então ele faz uma colocação que essa certeza de salvação já é uma antecipação do céu, porque nós vivemos o céu por termos paz com Deus, por vivermos mais e mais na presença de Deus. Dois principais tipos de pensamentos sobre a certeza da salvação, tanto relacionado a pessoas incrédulas ou aos cristãos. Um pensamento é a incerteza e outro é a falsa certeza. Podemos dizer que existem três pensamentos básicos a respeito desse tema. Certeza de salvação.
tem aqueles que dizem que têm certeza, ou que têm certeza, né, vamos dizer assim. Tem aqueles que têm incerteza, e tem aqueles que têm uma falsa certeza. A gente vai ver um pouquinho a respeito disso no decorrer desse estudo, mas só resumidamente. Certeza. Nós devemos ter isso. A certeza está relacionada a cada um, cada pessoa, cada um que afirma pela fé, pela palavra e pelo convencimento do Espírito Santo, como nós falamos há pouco, que crê na salvação. Eu creio que sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Repare, irmãos, que não é muito diferente você falar que eu creio que sou salvo, do que você falar que tem certeza de salvação. Você não pode falar, não, eu creio que eu sou salvo, mas eu não tenho certeza de salvação. Então, como assim? Uma coisa está ligada à outra. Você crê em Jesus? Você é salvo por Jesus? Sou. Ah, mas eu não tenho certeza da salvação. Então, peraí. Então, às vezes, há uma certa confusão aí. Nós devemos, como crentes, crer no Senhor Jesus, e a Bíblia diz que crer no Senhor Jesus será salvo. Então, nós devemos crer que nós somos salvos, porque nós cremos no Senhor Jesus. Vivemos sob a orientação do Espírito, somos guiados pela palavra de Deus, e pela fé, nós cremos que estaremos com o Senhor. Incerteza. Incrédulos e crentes podem ter incertezas da salvação. Bom, incerteza, tem pessoas que não respondem claramente, não sei o que será do futuro, não sei o que será depois da morte, né? Muitos incrédulos falam assim, e até melhor que falem assim, né, do que acreditar que são salvos sem ser. Infelizmente, muitos crentes também acham que podem perder a salvação, por exemplo, acreditam que é uma certa arrogância, né, dizer que são salvos. Para muitos, a certeza de salvação ou a salvação está ligada às suas obras. Então, se ele está numa boa carreira de boas obras, ele é salvo. De repente, ele está numa carreira de afastamento de Deus, de pecado, já perdi a salvação. Aí ganha a salvação e perde a salvação e ganha a salvação. E acreditamos que não é bem assim que acontece. Nós vamos falar mais abaixo um pouquinho a respeito disso. Tem a falsa certeza, tanto incrédulos como alguns, vamos chamar de falsos crentes, né, ou de religiosos. Incrédulos, quantas pessoas nesse mundo vivem sem Deus, sem buscar a Bíblia, ou sem buscar da forma correta, ou vivem em uma seita qualquer, e para eles são as pessoas mais boas do mundo, ou pelo menos são salvas. Ah, Deus é bom, Deus é Pai, Deus vai me perdoar, Deus me salvou. Mas não fazem nada, não andam conforme a palavra diz que um salvo, que alguém que tem fé em Jesus anda. Falsos crentes, religiosos também, muitas pessoas que se dizem cristãos, mas infelizmente não comprovam, não provam pelas suas obras, né, pela sua vida. Vamos seguir. Razões da insegurança da salvação. Eu preferi falar esse tópico da mensagem, primeiramente, porque eu creio que é muito esclarecedor. Do que nós falamos há pouco, nós dizemos que tem pessoas que têm insegurança. A respeito da salvação, não creem na salvação. Eu listei aqui esses 4 motivos, está bem pequenininho, mas dá para a gente vendo aí, eu vou falar aqui. São 4 motivos porque alguém não crê. E eu acredito que nós todos passamos já um pouquinho por esses motivos na nossa vida. E quem sabe tem alguém passando ainda, né, por esse motivo. Então, vamos lá, ponto 1. A ausência de segurança. O curioso aqui desse ponto é que
A pessoa não tem certeza de salvação e por isso ela não tem certeza. Olha que coisa mais complicada. Ou seja, ela usa uma lógica invertida, uma lógica errada. Ela aprendeu na igreja, vamos supor que ela é de uma igreja reformada, ela aprendeu na igreja que o crente tem certeza de salvação. Aí, por não ter ela a certeza de salvação, ela fala, logo, eu não sou crente. Se o crente tem certeza de salvação e eu não tenho, logo, eu não sou crente. Então, está errada essa lógica, porque o crente deve ter certeza de salvação, não necessariamente o crente, em todo momento, ele é firme em relação à questão de certeza. Nós somos frágeis, a nossa mente, às vezes, tem dificuldades com certos princípios, e nós não nos firmamos tanto neles. Então, esse tipo de pessoa começa a achar que não pode ser cristão, porque ele não tem certeza da salvação. Olha que incoerência. A Bíblia fala que a certeza de salvação é que salva? Não. Não precisa ter certeza de salvação para ser salvo. É um privilégio que nós temos. Mas nós vamos ver abaixo várias passagens de 1 João. 1 João foi escrita basicamente para falar sobre esse tema, certeza de salvação. E foi escrita para crentes. Então, se João escreveu sobre esse tema para crentes, é porque haviam crentes que não tinham a certeza de salvação. Olha o que diz 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ele escreveu a vós, os que credes, mas tinha alguém que cria, mas não tinha certeza de salvação. E aqui diz, essas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tem a vida eterna. Ou seja, que vocês tenham certeza da vida eterna. Então, irmãos, é possível sim, cristão, que não está seguro a respeito da certeza, ou não está seguro a respeito da sua salvação. Mas eu acredito que essa própria preocupação já é um sinal de que ele é um irmão, né? Porque quem é não crente não está muito preocupado com isso, ou pelo menos na maioria não está muito preocupado nesse sentido. O ponto 2 lá fala que mais dessas questões em relação à insegurança da salvação. Passar por um esfriamento espiritual. É o seguinte, muitas vezes isso acontece com um novo convertido ou com alguém nos primeiros anos da sua vida cristã. Ele recebe Jesus, ele encontra com Jesus e ele tem um amor por Jesus especial, ele começa a se envolver nas coisas de Deus, e o seu sentimento por Jesus, o seu amor por Jesus é muito grande. Mas com o passar do tempo, ele já começa a ver alguns problemas na igreja, ele já começa a se afastar um pouco, já não é tão diligente como era. E aí ele começa a duvidar da sua salvação. Será que eu realmente sou salvo? Ou aquilo foi só um impacto inicial, mas na verdade não era bem isso. Isso aqui é bem evidenciado por aquelas pessoas que às vezes, né, antigamente tinha muito apelo e as pessoas iam, toda vez se convertia, era o mesmo, né? Chamava, ele ia se convertia. Aí passava um tempo, parece que ele se afastava, precisava de novo apelo para ele se converter de novo. Ou seja, ele estava em dúvida a respeito da própria salvação. Estava em dúvida. Então, isso acontece. Passar por um esfriamento espiritual, ou seja, não sentir da mesma forma que sentia a vida, e começa a perguntar, será que eu sou realmente um cristão? Será que alguma vez eu fui um cristão? E sim, irmãos, o esfriamento, ou a dúvida, ou algum momento, né, a gente é diferente, e às vezes passa por isso mesmo. Só não pode deixar esfriar, tem que voltar, não, quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao que eu era antes, quero mais do Senhor. Mas nós passamos por variação, e a palavra sentimento aqui é muito importante. Sentimento nos trai demais.
Às vezes a gente acha que tem que ter aquele sentimento forte, porque aí a coisa é real. É claro que nós temos que ser sinceros e fazer as coisas com sentimento, mas muitas vezes a gente segue o caminho e não necessariamente sente as mesmas emoções, o mesmo tipo de emoção. Quantas vezes você vai numa igreja, você canta os mesmos hinos, e naquele dia você é mais tocado por Deus, e no outro não. E não mudou o pastor, não mudou os que cantam, mas você que está mudado. Ou às vezes você vai numa outra igreja, que não a sua, aí parece que tudo é mais bonito. Nossa, como o coral canta bonito, como tocou meu coração. Mas talvez seja porque você está num ambiente diferente, você está ouvindo as pessoas diferentes. Se você ficar naquele lugar lá 1, 2, 3, 4 meses, você vai falar, nossa, esse coral desafinado. Você começa a perceber outras coisas. Ou seja, o sentimento é algo que nem sempre a gente pode ser levado, guiado por ele. Ponto 3, passar por muitos problemas e dificuldades. Esse tópico aqui realmente acontece, mas não deveria ser. Eu tenho certeza de salvação, então enquanto está tudo bem. Agora eu estou passando por problemas, perdi meu emprego. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu ficasse doente? Então o Senhor não me ama. Começa a questionar Deus e a própria salvação, né? Se eu fosse salvo, Deus estava cuidando de mim. Que pai é esse que não cuida de mim? É um caso extremo, mas acontece. Pessoas que por passar por dificuldades, assim, acreditam que não são salvas. E é exatamente ao contrário, né, irmãos? A gente devia ficar meio preocupado. Se a gente é crente, não passa por dificuldade, e não é provado, e não é tentado. Porque a Bíblia fala que o crente passa por dificuldade, por tentação, por aflição. E se na nossa vida vai tudo tão bem, a gente devia começar a questionar, né? Será que eu estou salvo mesmo? Então era o contrário, mas aqui a gente vê pessoas que, por estar em dificuldades, têm dúvida a respeito da sua salvação. Atos 14, 22 diz, se é certo que padecemos, para com ele que sejamos glorificados. Depois diz, porque por muita tribulação, ou por muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Então isso é um fator principal. Ponto 4. Achar que não é suficientemente bom. Esse ponto 4 é parecido com o 2, esfriamento espiritual. Só que no ponto 2 era um esfriamento mais light. Assim. A pessoa parou de ter tanto amor pela palavra ou pela igreja. Aqui no caso não, achar que não é suficientemente bom, no caso, quando a pessoa realmente começa a se afastar de Deus, mesmo como cristão, deixa-se levar pelo pecado, e aí começa a se questionar, acho que eu não sou salvo nada, porque um salvo cometeria esse pecado, um salvo teria esse tipo de pensamento, e aí você começa a se questionar, como que eu vou ter um cargo na igreja se eu sou pecador? Será que o Senhor Jesus cuida de mim? E aí, exatamente, é um ponto complicado, mas porque a gente precisa ter a autoanálise, a gente precisa olhar para nós, para a nossa vida, para ver os nossos pecados. Nós falamos domingo sobre isso, sobre essa necessidade do autoexame, mas existem pessoas que começam a inculcar e fazer um autoexame em excesso, e assim começam a se penitenciar por tudo, de forma a achar que não são nem salvos. E aí fala, já que eu estou errado mesmo, vou ser errado em meio e vou me afastar da igreja, me afastar dessas coisas. Tem pessoas que você vai conversar com ela fala, não, eu não vou para a igreja, não. Tem uns pecados para arrumar aí, umas coisas para acertar. Quando eu acertar, eu vou para a igreja. É errado. Você ficava esperando acertar para ir para a igreja, primeiro que você não vai nunca, porque você nunca vai acertar. E é para vir à igreja, é na igreja que eu vou alcançar a graça, a misericórdia, que eu vou aprumar a minha vida mais e mais. Então venha como estou, nós falamos no início, confesso a Ti, Senhor, eu estou aqui, porque eu preciso de Ti, Senhor.
Independente do que a gente passe, irmãos, não há pecado que não seja perdoado por Deus. A não ser que a gente se afaste mesmo, né, da graça de Deus. É porque a gente nunca foi salvo, né, porque perdeu a salvação. Um exemplo interessante que eu gosto de citar em relação a isso, às vezes você fala, se eu fosse cristão não cometeria este pecado. Eu não sou de Deus. Aí a frase diz o seguinte: quando você ofende seu pai ou sua mãe, não muda a relação. Você não deixa de ser filho, não é verdade? Nós, quando pecamos, nós não deixamos de ser filho de Deus. Nós, às vezes, teremos que ser disciplinados, devemos passar por dificuldades, mas nós não deixamos de ser filhos. Isso aqui pode ser comparado ao engano do filho pródigo. O que ele disse quando ele chega diante do pai? Não sou digno de ser chamado seu filho. E aí a gente percebe que, mesmo depois de tudo o que ele fez contra seu pai, ele continuou sendo filho. Ele foi recebido como filho, com honras. Estava perdido e voltou. Então nós somos filhos de Deus e não queremos afastar como o filho pródigo, né? Porque só causa mal, né? O pecado, o afastamento. Mas se porventura nós nos afastarmos de Deus, Deus está pronto para nos receber. Nós somos assim filhos de Deus. Eu falei há pouco que o livro de 1 João foi escrito para tirar essas dúvidas. E eu quero citar aqui alguns pontos. São muitos textos e eu não quero cansar os irmãos. Eu vou ver se eu leio alguns desses textos, ou se leio a maior parte dos textos também. Acho que a gente tem aí mais uns minutos. Mas eu faço esse desafio para você ler 1 João só com esse tema na cabeça, certeza da salvação. Aí você vai lendo as passagens todas e você vai perceber quantas vezes você encontra esse tema em 1 João. Então vamos aqui. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Essas coisas o quê? O livro de 1 João. Todos que creem no nome do Filho de Deus, foi escrito essa passagem. Ainda em 1 João 1,4 diz, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha que interessante. A alegria, ela é muito oportuna para a igreja, para nós. Então, quando nós falamos a respeito desse tema e convencemos uns aos outros desta verdade, nós nos tornamos um povo alegre. Uma igreja que tem a certeza da sua salvação. Então, por isso que ele fala nós, para que a nossa alegria, tanto a dele como quem estava explicando, como a de cada um dos irmãos que estavam aprendendo. Mas vamos lá, ponto 1. O Espírito de Deus confirma ao nosso coração que somos seus filhos e assim cremos em Jesus como Filho de Deus e nosso Senhor. Aí abaixo nós temos as passagens. Depois eu vou colocar o PDF desse estudo, o que eu tenho geral aqui, lá no grupo lá da igreja, você vai poder reler. Mas aqui temos várias passagens. 1 João 4,13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, como que nós sabemos que permanece? O que é permanecer nele e ele em nós? É estar junto, de estar salvo. Como que nós temos essa certeza? Ele nos deu o seu Espírito. Então, a primeira questão aqui fala a respeito do Espírito Santo, que nós já até falamos sobre isso. O Espírito Santo nos convence. 1 João 2,20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Conhecimento a respeito da verdade, a respeito da salvação. Vocês têm a unção, todos os crentes têm o Espírito Santo. Não tem crente sem o Espírito Santo.
E nós temos a unção do Espírito Santo e nós então temos conhecimento. Romanos 8, 14 e 15, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Vou ler agora o 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, irmãos, quantas passagens. 1 João 4, 14 e 15. Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então aqui nesse ponto 1, nós temos aqui o Espírito Santo confirma ao nosso coração que somos seus filhos e assim cremos em Jesus como Filho de Deus e nosso Salvador. Essa passagem, então, que nós lemos agora, fala a respeito de nós cremos em Jesus. Aquele que crê em Jesus como Salvador, aquele que confessa Jesus. Aí diz o texto, Deus permanece nele e ele em Deus. Confesse a Jesus. Viva, siga Jesus. Porque assim você permanece em Deus. Mais duas passagens que falam a respeito desse mesmo tema, estar com Jesus. 1 João 2, 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Confessa Jesus, tem a união com o Pai. 1 João 5, 12 e 13. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Olha, irmãos, quantas passagens, né? Esse tema, certeza de salvação aí. É a Bíblia que está falando. Que aquele que tem o Filho tem a vida. E agora esse texto fala, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Nós devemos sim ter essa certeza, saber que nós temos a vida eterna. Quem são esses? Vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, primeira questão, como ter a certeza de salvação? A partir da presença do Espírito Santo, da confirmação do Espírito Santo de Deus. A partir do confessar Jesus como meu Salvador. Pela fé eu confesso Jesus e eu tenho certeza da minha salvação. Ponto 2. Esse ponto 2 é curioso, irmãos, que ele fala de uma coisa muito importante para nós, sobre o amor. Temos certeza da salvação, pois amamos o nosso próximo. Não tem cristão, não tem crente que odeia o próximo, que não tem amor ao próximo. Claro que nós podemos ter um momento, uma contrariedade, uma desavença, mas passou a noite, né, a ira não pode durar. Não se ponha sobre o sol a vossa ira. Volte, perdoe, ame. E o que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Olha quantas passagens a respeito disso, ligado ao tema certeza de salvação. 1 João 2, de 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Você fala que é salvo, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 3, 14 a 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Vou ler novamente o versículo 14. 1 João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? É ser salvo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida por quê? Amamos os irmãos. O amor
de Deus por nós, Ele nos ensina a amar o nosso próximo. E nós assim temos essa compaixão para com o nosso próximo, principalmente os cristãos. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Quem odeia é assassino e não tem o quê? A vida eterna. Contrário, quem ama o seu irmão tem a vida eterna. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus. 1 João 4, 10 a 12. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amarmos uns aos outros é uma forma de testemunho. Como que você vai mostrar Deus para o mundo sem amor? Nós, assim, somos aperfeiçoados. Ponto 3. Sabemos que somos de Deus, pois não amamos o mundo, não vivemos em pecado, mas na prática da justiça, pela fé e guardando os mandamentos de Deus. Eu vou ler uma parte menor de textos aqui, para a gente chegar no ponto 4, e aí terminamos. Ponto 3. Lembra que nós falamos que a certeza de salvação não é algo que é confortável. Eu tenho certeza de salvação, então eu não preciso fazer nada, estou salvo. Se eu for, se eu não for, se eu orar, se eu não orar, se eu ler, se eu não ler. Não. Como nós falamos da doutrina da perseverança dos santos, a perseverança indica que eu, dia a dia, vou seguir. Quando eu tenho certeza de alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou passar nessa prova. É porque eu não estudei nada, e aí eu vou chegar no dia e acertar tudo assim, por encantamento? Não. Eu tenho certeza porque eu me dispus a estudar, a me preparar, e assim, no dia da prova, eu vou tirar uma boa nota, uma excelente nota. Não estou falando dizendo que as obras são aquilo que nos dá a certeza da salvação, mas as obras, porque nós, como pecadores, não teríamos condição de fazer nada, mas as obras são feitas por nós porque nós realmente somos salvos. A partir do momento que eu confesso Jesus, Ele muda a minha vida. E eu não vou viver no mundo, eu não vou amar o mundo, eu não vou andar conforme o mundo. Não é para ser salvo, é porque eu fui salvo. E aqui, exatamente, esses textos falam sobre isso. É uma postura do cristão. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, ele não é salvo. Uma forma de eu saber que eu tenho certeza de salvação, de eu saber que eu estou no caminho de Deus, é que eu posso ser atraído por algumas coisas do mundo, mas eu nunca vou amar o mundo. Eu nunca vou digamos assim, pecar à vontade, viver no mundo, como se fosse tudo bem. O pecado entristece. Se eu calar o meu pecado, eu vou, como nós lemos no Salmo 32, eu vou como se entristecer. A mão de Deus vai pesar sobre o meu coração. Então, eu me afasto do mundo. 1 João 3,6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Permanece nele é aquele que está
em salvação, que está no caminho da salvação. E esse não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. 1 João 3, de 8 a 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Não vive na prática do pecado. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Primeira João 2, 4 a 6. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Então são muitas passagens aqui, irmãos, que era oportuno, mas eu não quis fazer uma série, não é uma série da certeza de salvação e ficar estudando várias semanas. Eu vou lançar o desafio, vou dar para os irmãos esse esboço, tem umas 20 páginas aqui, para vocês darem uma olhada. Mas reparem então esse ponto 3. Nós sabemos que somos de Deus, pois não amamos o mundo. Então você tem certeza de salvação? Baseado naquilo que você realmente tem como amor. Qual que é o seu amor? Seu amor é Deus, seu amor é Jesus. Você está no caminho. Quando você é atraído pelo mundo, você recorre a Deus, se afasta do mundo. Ou mesmo se você cai em algum momento, você confessa os seus pecados e volta para Deus. Isso é o que move o nosso coração em poder dizer, eu tenho certeza da minha salvação. Porque o Senhor eu não abandono, eu não largo, eu não deixo, não me afasto do Senhor. Vamos ver aqui o último ponto. Sabemos ou somos de Deus, pois a palavra de Deus permanece em nós e não abandonamos a igreja, permanecemos na comunhão dos irmãos e ouvimos a palavra de Deus, aceitando-a de coração. 1 João 2,9 diz, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, quando você fala, fulano era crente, agora não é mais. 1 João, ele explica muito bem o que é isso. Eles saíram porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. E aí eu não estou falando muitas vezes de mudar de igreja, né, porque isso às vezes acontece, você muda de uma cidade, ou muda de bairro, ou até mesmo teve o desejo no coração de ir para outra igreja, né? Cada um tem o seu cada um. Estou falando daqueles que realmente se afastam de Deus, né? Se afastam da palavra. Eu lembro de uma pessoa que era muito envolvida com a igreja, isso faz muito tempo, lá em Goiás ainda, e nem era da nossa igreja presbiteriana, era da igreja Assembleia de Deus, mas ele era conhecido na cidade por ser um líder da igreja. E todo mundo ficou de boca aberta de um dia para o outro que ele falou que não quero saber mais disso. E separou da mulher, e bagunçou toda a vida, e como que foi, né? Não era dos nossos. Então, não significa que a pessoa está ali, né, posicionada, aparentemente como cristão, que é um cristão. Então, esse tópico fala, somos de Deus porque permanecemos. Quem é de Deus permanece na igreja, permanece na palavra. Permanece em Deus e permanece em comunhão com os irmãos. 1 João 2, 24, 25. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai.
Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Uma riqueza, né, irmão, desses versículos. Quantos detalhes a gente tem estudado, né? A gente estudou 25 versículos em 7 semanas. Parar em cada um desses versículos, imagina o quanto que a gente pode estudar, né, aprender. Mas nós também aprendemos assim rapidinho, né, irmãos? Olha o que o texto diz, que aquele que ouve e permanece naquilo que ouve, permanece em Jesus. E aqui diz que não é nossa, né, irmãos? Não é, eu permaneço, eu sou forte. Mas aqui diz que essa é a promessa que Ele mesmo nos faz, a vida eterna. E é a promessa que Ele mesmo nos chamou e vai nos acompanhar e vai nos dar essa sequência de vida com Deus. 1 João 4,6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquele que ouve a palavra e aceita, é de Deus. Agora, se você fala para o incrédulo da palavra, ele vai falar, isso é absurdo, isso é fake news, né? Eu não sei se é verdade, alguém comentou que uma pessoa colocou lá na sua rede social, acredito que foi no Facebook, que Jesus Cristo é o Senhor e Ele breve voltará. E monetizou para que a mensagem fosse repetida, né? Você coloca lá um certo dinheiro e aquela mensagem ela vai espalhar. Dizem que a mensagem dele foi bloqueada pelo Facebook como fake news. Que negócio é esse que Jesus vai voltar? Mentira esse negócio. Não pode espalhar mentira. Eu não sei se esse fato é realmente verídico, mas a pessoa que postou isso é um pastor conhecido. Nesse sentido, eu penso que deve ser, e é possível mesmo, né? Do jeito que está esse tal de rede social aí. Às vezes eles bloqueiam certas palavras, é uma roda meio aleatória, né? De repente eles bloquearam isso, uma mensagem de salvação. Agora eles podem bloquear, é deles, né? O Facebook é deles, então tem dono. Então você está lá, a casa deles, se eles quiserem bloquear, aí já não somos nós que podemos mandar nos outros. Vamos concluir, irmãos. Certeza de salvação. Crença verdadeira em Jesus. Amor ao Salvador Jesus. Caminhada crescente nos caminhos de Deus. Se nós estamos vivendo dessa forma, buscando viver dessa forma, nós podemos ter paz com Deus. Vamos pensar numa relação de amizade, de amor com uma pessoa, vai. Como eu sei que eu estou bem com determinadas pessoas? Pela convivência. Talvez por vê-la muitas vezes, por encontrar com essa pessoa, pela receptividade. Eu sei que eu estou bem com Deus à medida em que eu tenho essa comunhão com Ele. Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais eu sei que Ele está comigo, que eu estou com Ele. Então é isso que nós temos que fazer. Buscar comunhão com Deus, a gente vai ter paz. Essa paz de Deus e que nós podemos descansar no Senhor. Porque, irmãos, como nós cantamos no início, o que tenho, senão somente a Ti. Eu só tenho a Ti. Nada mais. E aí a outra música diz, e a Tua graça me basta, é tudo o que eu preciso. Então, se eu não estou buscando o Senhor Jesus, eu posso ter tudo, mas eu não tenho nada. O homem pode ter todas as coisas desse mundo. Se não tiver a Deus, não tem nada. E se eu não tenho essa convicção de que a graça de Deus me basta, nada vai me bastar. Eu vou viver nesse mundo consumindo e criando, tendo sonhos e tendo desejos e mais desejos, multiplicando, se esforçando para conquistar coisas. Se a graça não basta, nada vai bastar. Agora, quando a graça basta, a gente vive também com outras coisas, é abençoado pela família, pelos bens, pelos passeios, pela vida que Deus nos dá alegria e prazer de viver. Então, que Deus possa nos abençoar nesse tema, irmãos, nós possamos pensar nele,
nós possamos nos fortalecer nessa verdade. E espero que a gente possa ter tido proveito desse momento. Essa mensagem, ela pode também seguir com um tópico, que é a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 18, da certeza de salvação. Ok? Tomaríamos mais muito tempo. São 4 pontos que a Confissão de Fé fala a respeito do tema, a certeza de salvação. Se você quiser, depois você leia lá no WhatsApp, na mensagem.